essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Olá amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para meditarmos à luz da palavra. Hoje gostaria de falar sobre o atleta de Cristo. Esse tema, o atleta de Cristo, se encontra na Bíblia? Sim, nós podemos encontrar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. A carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Primeiro vamos entender um pouquinho quem eram os coríntios. Na verdade, os coríntios eram aqueles moradores da cidade de Corinto, na antiga Grécia. Corinto era uma cidade próxima de Atenas, a capital da Grécia. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, cosmopolita, ou seja, pessoas do mundo inteiro, do mundo antigo, passavam por aquele local. E Paulo, ele se inspira um pouco na cidade de Corinto, nas suas mensagens. Se nós entendermos um pouco da cultura daquela cidade, nós vamos desvendar algumas passagens e entender melhor a partir daquela cultura. Mas neste momento quero me ater a um assunto de Paulo, que é o atleta cristão, o atleta de Cristo. A cidade de Corinto, naquela época com cerca de 200 mil habitantes, ela realizava os jogos istmicos, que eram jogos realizados em honra a Poseidon. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o atleta cristão, sobre o atleta, porque assim como Jesus usava ensinamentos, parábolas a partir da vivência cultural dos judeus e das pessoas que o ouviam. Paulo também, seguindo o mesmo exemplo, ele fala de uma questão que é completamente compreensível aos coríntios, ou seja, o atletismo, o esportismo, já que aquela cidade se mergulhava na questão esportiva. Agora sim, falando sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 até o 27, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O interessante é que no versículo 24, o apóstolo Paulo ele coloca: Não sabeis vós que os que correm no estádio, ele faz uma comparação com os atletas, que mediam a sua velocidade, a sua força, mediam a sua questão corporal. E ele diz: correi de tal maneira que eu alcanceis. Ele faz uma comparação entre aqueles que correm no estádio e aquele que é um atleta espiritual. Correi de tal maneira que eu alcanceis. O primeiro ponto nesta passagem significa o esforço. O esforço na vida espiritual, o esforço na vida cristã. Ou seja, na nossa vida cristã, comparada com um atleta, tem que haver um esforço. No versículo 25 diz: Todo o atleta em tudo se domina. Ou seja, um atleta de alta performance, como nós vemos nos dias atuais, nos dias de hoje, ele vence centímetro a centímetro, segundo a segundo, milésimo a milésimo. Se nós observarmos os nadadores olímpicos, eles nadam 8 horas diárias, durante meses, durante anos. Tudo isso para que ele possa baixar 1 segundo do seu tempo na natação. É um atleta que em tudo ele se domina. Ele tem o domínio próprio. Ou seja, eu posso usar uma palavra melhor, é a disciplina. O atleta cristão ele tem que ser disciplinado. O atleta comum, convencional, ele é capaz de abandonar a bebida, abandonar o cigarro, abandonar qualquer prática que venha lhe prejudicar fisicamente. Ele deixa de ir para as festas, ele deixa de passar a noite acordado, ele deixa de beber refrigerantes, ele deixa de comer doces, ele não exagera na comida, tudo isso com um único objetivo: manter o seu corpo saudável para poder competir e ser vencedor. Ora, se o atleta se domina em tudo,
com o objetivo de conseguir uma coroa corruptível, nós, da mesma forma, temos que ser capazes de sermos atletas espirituais, abandonar tudo aquilo que nos impede de ter uma vida espiritual saudável, sermos capazes de termos autocontrole, domínio próprio, capazes de sermos disciplinados. Esses atletas da antiguidade, eles corriam para conseguir apenas uma coroa de louros, apenas um troféu momentâneo, algo que se perderia rapidamente. Mas se nós crermos verdadeiramente na vida eterna, aquilo que tem proposto para nós é muito maior. Então que nós possamos ser capazes disso. O apóstolo Paulo continua falando e ele diz que assim corro também eu. E aí ele fala do seu exemplo pessoal. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Nesse momento, quando o apóstolo Paulo fala da meta, ele está se referindo a um alvo. Nós falamos do esforço, nós falamos da disciplina e agora nós falamos do alvo. Um corredor, um atleta que corre, ele tem como meta, como alvo, passar a linha de chegada. Essa é a sua meta, é o seu foco, é nisso que ele pensa. Nós, como atletas cristãos, atletas espirituais, o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é um encontro com Deus. Nosso alvo é uma vida transformada. É aquilo que a Bíblia propõe para nós. Ele termina o texto no versículo 27 dizendo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui ele fala do sacrifício pessoal. Todo atleta ele comete um sacrifício pessoal. Alguns criam calos, bolhas nos pés, outros ficam com as mãos grosseiras no levantamento de peso ou em qualquer outro esforço pessoal. Alguns sentem dores nos músculos, nos tendões, nos nervos. Tudo isso para alcançar um objetivo, uma coroa, um momento de glória humana que fatalmente, num breve ou curto espaço de tempo, vai desaparecer. Mas nós temos que objetivar, colocar como meta das nossas vidas um sacrifício que vai nos proporcionar algo eterno, algo maravilhoso, algo que superará a nossa pequena e momentânea dificuldade para conquistarmos algo de glória. Então, esforço, disciplina, alvo e sacrifício. Essas coisas acontecem na vida de um atleta, mas nós temos como alvo a coroa preparada por Deus para as nossas vidas. Desde já agradeço essa oportunidade. Fique em paz, medite sobre essa questão e eu tenho certeza que coisas maravilhosas Deus demonstrará aos nossos corações. A gente nasce pra vencer.